Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar a falar da ação monitória. Bom, e antes de explicar como é que é o procedimento e algumas peculiaridades desse procedimento especial, eu vou explicar para vocês como que foi introduzida ou por que foi introduzido esse procedimento monitório no nosso sistema. Vejam, no sistema do CPC de 73, quando uma pessoa tinha um crédito representado por um documento, um escrito, e esse escrito não tivesse força executiva, a única maneira de se dar força executiva, ou seja, de se cobrar e depois se executar, seria primeiro propor uma ação de cobrança, que seria pelo procedimento comum, que tem todas as delongas que todos nós conhecemos, ou seja, o autor teria que passar por uma fase postulatória, é permitida a ampla dilação probatória, depois vem sentença, se a sentença for condenatória dela cabe recurso, portanto a fase executiva iria se iniciar apenas após o trânsito em julgado de uma eventual sentença condenatória. Com o advento da monitória, o que se permite é que a pessoa que tenha uma prova escrita representativa de um crédito, ela não precise passar por todo esse procedimento demorado, porque o que nós sabemos, se essa prova escrita tem eficácia de título executivo, o procedimento é mais célere, né? E quais seriam esses títulos que teriam eficácia essa prova escrita? O cheque, a nota promissória, o contrato assinado por duas testemunhas. Então, nestes exemplos, o que a parte precisa? Ela propõe ação e o réu já é citado para pagar, certo? Claro que ele pode apresentar embargos e tudo mais, mas acontece que o procedimento é mais rápido, porque não precisa passar por toda uma fase de cognição prévia. E aí, se verificou que quando estava se permitindo que a parte ou tivesse o título executivo extrajudicial e se não tivesse seria ação de cobrança, o procedimento que se atribuía era o mesmo para uma pessoa que realmente não tivesse nem o início de prova escrita, que ela tivesse que produzir tudo por prova oral. Então, com o surgimento da ação monitória, pretendeu-se dar maior celeridade para aquele que tivesse uma prova escrita representativa de seu crédito. E aí, ela foi inserida no nosso sistema a partir de 94. O nosso atual CPC, ele manteve a ação monitória, né, com algumas inclusões, né, então ela foi aprimorada, e nós vamos tratar então quais são as hipóteses de cabimento dessa ação monitória, como que se prossegue o procedimento e tudo mais, ok? Então aguarde que a gente já vai começar. Bem, e quem é que pode se valer da ação monitória? Quem pode se valer da ação monitória é quem tiver prova escrita representativa de seu crédito para cobrar o quê? Pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível, bem móvel ou imóvel, ou também para o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, tudo conforme artigo 700 do CPC. Acontece que temos que deixar bem claro que a utilização dessa ação monitória é uma opção do credor. Ele sempre tem à sua disposição a ação de cobrança ou, né, uma obrigação de fazer, um adimplemento de uma obrigação, uma ação pelo procedimento comum. Então ele tem a opção, ele não é obrigado a propor a ação monitória. Se ele tiver prova escrita, ainda que ele tenha essa prova escrita, ele pode se utilizar do procedimento comum ou da ação monitória. A ação monitória tem a tendência de ser mais célere, mas nós vamos ver os seus desdobramentos e dependendo do que acontecer, o autor pode entender antes que ele não está disposto a isso e prefere prosseguir com uma ação pelo procedimento comum, mesmo com todas as delongas que ela possa vir a ter. E o que
que é essa prova escrita que instrui a ação monitória? Bem, ela é requisito primordial do procedimento monitório. Não há como se pensar numa ação monitória se não tivermos essa prova escrita. Prova escrita é todo documento hábil, idôneo a convencer o juiz da exigibilidade de um valor, do crédito por parte do autor, de que ele é detentor de uma obrigação, pode cumprir uma obrigação de fazer ou não fazer. Portanto, é todo escrito que dê ao juiz a probabilidade de que aquilo que o autor está falando, ou seja, de que ele é detentor de um crédito, de que ele tem razão. Por isso a gente diz que essa fase inicial da ação monitória é uma fase inicial de cognição sumária. Por quê? Porque apenas com base nessa prova escrita que o autor apresenta é que o juiz se convence da evidência do direito do autor. Tá? Então, ao que tudo indica, aquela prova escrita é representativa de um crédito ou de uma obrigação de fazer ou não fazer, ou de uma obrigação de entregar coisa fungível, infungível, móvel ou imóvel. Então, quando o juiz recebe essa petição inicial, ele tem que se convencer da idoneidade dessa prova escrita. E o que a gente poderia citar como exemplo dessa prova escrita? Bem, antes de mais nada, a gente tem que entender que não se enquadra aqui no conceito de prova escrita a prova documental lato sensu, por exemplo. Como documento, nós poderíamos ter, assim, a gravação de um DVD, a filmagem de um condomínio, né, a gravação do que ocorreu numa via urbana. Isso não vale como prova escrita para monitória. Por quê? Porque para monitória é documento stricto sensu, é escrito, tá? Então tem que ser escrito. Por isso que a gente não fala que se exige para monitória a prova documental, é a prova escrita. Essa prova escrita pode ser o quê? Bom, eu vou dar exemplos de situações que são bem corriqueiras nos tribunais, como o cheque prescrito, nota promissória prescrita, duplicata sem aceite, contrato sem a presença de duas testemunhas, qualquer documento, grupo de documento, conjunto de documentos. Então a doutrina assenta lá as anotações de um dentista e junto com a anotação, o orçamento que a pessoa disse que faria aquele tratamento, a pessoa manda uma carta, um e-mail, a outra pessoa responde, isso é o conjunto de dois escritos, tá? Então pode ser um conjunto de diversos escritos que formem o convencimento do juiz nesse sentido. Porque ao formar o convencimento do juiz, o que o juiz vai fazer? Ele vai determinar a expedição de um mandado monitório que nós vamos ver lá na sequência. Então veja, fica afastada a prova documental lato sensu. E nunca foi possível, tá? E continua não sendo como se considerar como escrito a declaração de testemunhas. Por exemplo, o autor levar lá uma declaração de que uma pessoa disse assim, ó, declaro que isso não vale como prova escrita. Mas o nosso CPC, agora o CPC de 2015, inovou e passou a permitir ou equiparar como prova escrita a chamada prova oral documentada. O que é essa prova oral documentada? É a prova oral que foi documentada antecipadamente, ou seja, a oitiva de testemunhas através de um procedimento de produção antecipada de prova, conforme artigo 381 do CPC. Então, há partes que ela tem só testemunha, ela pode propor uma produção antecipada de prova, colher em juízo aquela prova, e se realmente essa prova for válida, ela vai pegar essa homologação. Por quê? Porque numa produção antecipada de prova, o juiz ele não vai falar nada sobre o conteúdo da prova. O juiz que realiza a produção da prova oral antecipada, não só oral, todo juiz que produz a prova antecipadamente, ele apenas realiza a prova e homologa essa prova e o procedimento se encerra. Uma vez homologada essa prova,
aquele que entender que essa prova é agora, foi documentada e bem, o autor, na petição inicial, ele tem que trazer, obviamente, a prova escrita e, além de tudo, se ele estiver cobrando um valor, ele vai ter que dizer o valor corrigido monetariamente, ele tem que apresentar na petição inicial. E aí, qual vai ser o valor da causa? Esse valor corrigido. Se ele estiver pretendendo uma coisa fungível, infungível, móvel ou imóvel, na petição inicial, ele também tem que esclarecer qual é o valor da coisa. O valor da causa vai ser esse valor que ele estabeleceu a coisa reclamada. E também, se ele estiver buscando uma obrigação de fazer ou não fazer, ele tem que apresentar na petição inicial o proveito, o valor do proveito econômico pretendido. Por quê? Porque o valor da causa vai corresponder a esse valor que ele disse que é o proveito econômico perseguido. Tá? Então vejam, a petição inicial, além dos requisitos do artigo 319 do CPC, ela também tem que ter isso, né? O autor tem que apresentar a memória de cálculo, se ele estiver cobrando um valor, ele tem que dizer qual é o valor da coisa, qual é o valor do proveito econômico que ele está perseguindo com aquela ação. E aí, o juiz vai receber e, se convencendo da evidência do direito do autor, vai determinar a expedição de um mandado monitório. Ou seja, o autor vai receber esse mandado monitório, é claro que ele vai ser citado, né, porque ele ainda não faz parte do processo. Essa citação pode ser feita por todos os meios, ela pode ser feita por hora certa, inclusive, e sendo citado o réu, ele tem aí alguns caminhos, tá? Ele pode cumprir a obrigação, ele pode não fazer nada, ou ele pode opor os chamados embargos monitórios. Mas deixa eu frisar uma coisa, quando o juiz recebe a petição inicial, a primeira coisa que ele vai fazer, quando ele se convence da idoneidade da prova, ele entende que aquela prova escrita lá evidencia o direito do autor e ele manda expedir um mandado monitório, ele também fixa honorários com base naquele valor da causa que o autor apresentou. Então, por isso que é importante o autor, na inicial, dizer qual é o valor da coisa reclamada, qual é o proveito econômico pretendido ou trazer uma memória de cálculo atualizada. Por quê? Porque quando o réu recebe esse mandado monitório, como nós falamos, uma das opções que ele tem é a de cumprir a obrigação. E o que é cumprir a obrigação aqui? Cumprir o mandado. É pagar, se o mandado for para pagar, é entregar a coisa, é cumprir a obrigação de fazer ou não fazer. Só que o que é cumprir aqui essa obrigação? É pagar o valor mais os honorários arbitrados pelo juiz. É entregar a coisa e pagar os honorários arbitrados pelo juiz. É cumprir a obrigação de fazer ou não fazer e pagar os honorários arbitrados pelo juiz. Por quê? Porque nesses casos, se o réu cumpre a obrigação, cumpre o mandado, ele fica isento das custas. Então, ele não precisa pagar as custas e aí, com isso, se extingue o processo. Vejam só, mas para ele ficar isento das custas, ele tem que cumprir a obrigação, né? Cumprir o mandado. E o que é cumprir o mandado? Não é só pagar o valor, é pagar o valor mais os honorários que o juiz fixou. É entregar a coisa e pagar os honorários que o juiz fixou. É cumprir a obrigação e pagar os honorários que o juiz fixou quando determinou a expedição do mandado monitório. E se o réu, quando receber esse mandado, não fizer nada? Deixar extrapolar o prazo de 15 dias que ele tinha para cumprir a obrigação ou para apresentar embargos? Bom, nesse caso, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, ou seja,
A partir deste momento, vai dar-se início, porque o juiz constituiu de pleno direito o título executivo judicial, o autor já está autorizado, então, a dar início à fase de cumprimento de sentença. Vejam só, essa decisão, quando vem a informação nos autos, o autor postou-se inerte, alguma coisa assim, o juiz normalmente faz uma decisão sem maiores formalidades. Ela não cumpre necessariamente com aqueles requisitos de toda a sentença, relatório, fundamentação, dispositivo. Muitas vezes é uma decisão que aparentemente não parece uma sentença, que normalmente vai dizer assim: diante da inércia do réu, constitui de pleno direito o título executivo judicial. Mas havia uma dúvida, e que agora foi sanada pelo próprio CPC, quanto à natureza dessa decisão. E a natureza dessa decisão é realmente de sentença. Isso porque o Código fala que cabe ação rescisória da decisão que constitui de pleno direito o título executivo judicial quando o réu posta-se inerte. É claro que para caber rescisória tem que ter cabimento, né? Tem que ter havido alguma nulidade ou alguma outra hipótese de cabimento. Mas com isso, a partir do momento em que o legislador disse que cabe rescisória, porque fica aí, tira toda a dúvida que existia a respeito da natureza dessa decisão. Ela é realmente uma natureza de sentença. E aí, é claro, se ela tem natureza de sentença, quando ela transitar em julgado é que vai começar a fase então de cumprimento de sentença. E aí, no cumprimento de sentença, se o réu eventualmente quisesse insurgir, é claro que ele pode impugnar o cumprimento de sentença, mas a matéria fica sendo limitada às matérias passíveis de ser discutidas em fase de impugnação. E o que acontece se o réu opuser os chamados embargos monitórios? Vejam, se ele opuser embargos monitórios, esses embargos vão tramitar pelo procedimento comum. Os embargos monitórios não dependem de prévia segurança do juiz, eles são protocolados nos próprios autos e eles têm natureza de contestação. Tá? Por que eles são chamados então de embargos e não de contestação? Eles são chamados de embargos porque quando eles são opostos dentro do prazo, eles suspendem a eficácia daquela decisão que determinou o mandado monitório, que determinou a expedição do mandado monitório. Então, a partir daí, vai haver discussão, o réu é como se estivesse contestando, portanto, o autor pode ser intimado a se manifestar sobre esses embargos, eles são apresentados nos próprios autos e é claro que o juiz pode eventualmente rejeitar esses embargos. E se não for o caso de rejeição liminar desses embargos, eles forem recebidos, então eles vão se processar, admite-se ampla dilação probatória. Só que vejam, nós falamos que os embargos monitórios suspendem a eficácia da decisão que determinou a expedição do mandado monitório. Só que eles suspendem até a decisão em primeiro grau. Isso significa que se for proposta, se for rejeitados os embargos, ou seja, se o juiz entender que o autor não tem razão, que o réu não tem razão, o autor já vai poder começar a execução, mesmo que haja apelação. E por outro lado, se os embargos forem acolhidos, então fica extinta aí, como se estivesse se julgando improcedente a ação monitória. Eu vou explicar agora um pouquinho de uma maneira mais didática, através de uma espécie de fluxograma, como é que vai se dar o desdobramento do feito, dependendo das hipóteses, na verdade, que podem acontecer no processo. Ou seja, se o juiz entender que se convencer da evidência do direito do autor e ele opuser embargos ou ele não opuser, então nós vamos ver a partir de agora.
A petição inicial do autor deve cumprir os requisitos do artigo 319 e ele deve explicitar, conforme o caso, a importância devida, com a memória de cálculos ou o valor da coisa reclamada e dizer qual é o conteúdo patrimonial em discussão. E o valor da causa deve corresponder a isso, ao valor que ele deu à coisa reclamada, ao cálculo ou ao conteúdo que ele está discutindo. Se o juiz entender que a ação está devidamente instruída, expede o mandado monitório para o réu pagar, entregar a coisa ou cumprir a obrigação em 15 dias. Essa decisão do juiz se dá com base em cognição sumária porque não há observância do contraditório prévio. O contraditório fica postergado para a fase dos embargos, se houver. A citação do réu pode ser realizada tanto através de oficial de justiça como através de edital ou hora certa. A única coisa que precisamos lembrar é que se a citação for realizada de forma ficta, se o réu não comparecer espontaneamente para pagar ou apresentar embargos, aplica-se por analogia a súmula 196 do STJ. A primeira opção aberta ao réu é a possibilidade de atender ao mandado dentro do lapso temporal de 15 dias. Se o réu cumprir espontaneamente o mandado, extingue-se o processo com resolução de mérito, bem como a obrigação. O réu fica isento do pagamento das custas, mas claro, ele vai ter que arcar com os honorários advocatícios de 5% que o juiz já fixou. O réu pode opor nos próprios autos e independentemente de prévia segurança do juízo os embargos monitórios, que não têm natureza jurídica de ação, mas se identificam com a contestação. Esses embargos não se confundem com os embargos do devedor cabíveis na execução, porque eles possibilitam a cognição plena, ou seja, não há limite quanto à matéria que pode ser discutida. Na forma do parágrafo 3º do artigo 702, é causa de indeferimento liminar dos embargos o devedor não apontar o valor correto quando alegar que o autor pleiteia valor superior ao devido. Além de apontar o valor que entende devido, o devedor deve juntar demonstrativo atualizado da dívida. Mas, se não for o caso de rejeição liminar, os embargos serão recebidos e o autor será intimado a se manifestar. A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão que deferiu a expedição do mandado de pagamento ou de entrega de coisa ou de cumprimento de obrigação até o julgamento em primeiro grau. Além da cognição plena, os embargos possibilitam também cognição exauriente. Portanto, apenas após o respeito à ampla defesa é que eles podem ser julgados. Mas, se eles forem rejeitados, constitui-se o título executivo judicial, prosseguindo o processo nos termos do cumprimento de sentença. Dessa decisão, que constitui de pleno direito o título executivo judicial, cabe a apelação, que, entretanto, só vai ser recebida no efeito do evolutivo, porque os embargos somente suspendem a eficácia do mandado monitório até decisão em primeiro grau. Há uma certa controvérsia doutrinária com relação a isso, aos efeitos da apelação. Porém, temos que entender que, se o fundamento da monitória é permitir um procedimento mais célere a quem tem prova escrita desprovida de eficácia executiva, o fato da apelação não ter efeito suspensivo é que permite a rápida solução do litígio quando há embargos e eles são rejeitados. Por outro lado, esses embargos podem ser acolhidos após a cognição exauriente. Isso significa dizer que, se eles são acolhidos, é o equivalente a julgar improcedentes os pedidos da ação monitória e quem vai arcar com os encargos sucumbenciais é o próprio autor.
Na forma do parágrafo 2º do artigo 701, se o réu não cumprir a obrigação e também não embargar, a ordem de pagamento, entrega de coisa ou cumprimento da obrigação se transforma em definitiva, ou seja, em título executivo judicial, observando no que couber as previsões para o cumprimento de sentença. Essa decisão, que constitui de pleno direito o título executivo judicial quando o réu não embarga nem cumpre a obrigação, tem natureza de sentença e, se o réu for à fazenda pública, essa decisão está sujeita ao reexame necessário. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e eu fico aqui agora e no próximo vídeo nós falaremos de outro procedimento especial. Antes de acabar, deem só uma olhadinha em algumas súmulas importantes com relação à matéria que eu vou colocar antes de acabar esse vídeo. Um beijo e até a próxima!